Boa noite, pessoal. Então, sejam bem-vindos à aula 9 de termodinâmica. Vamos concluir o capítulo 4. Então, ontem nós terminamos a aula falando sobre balanço de energia em sistemas fechados. Lembram que o balanço de energia é a variação de energia total no material, ou seja, variação de energia interna, cinética, potencial, entre outros. Então, seria nada mais, nada menos do que a energia que entra menos a energia que sai. Hoje, fazendo exercícios sobre essa variação de energia nos sistemas, nós temos o exemplo 4.5, que fala sobre aquecimento elétrico de um gás a pressão constante. Então, o iniciado diz que eu tenho um arranjo pistão com 25 gramas de vapor de água saturado, mantido a pressão constante de 300 kPa. Um aquecedor a resistência dentro do cilindro é ligado e circula uma corrente de 0,2 A por 5 minutos a partir de uma fonte de 120 volts. Ao mesmo tempo, ocorre uma perda de calor de 3,7 kJ. Então, ele pede duas coisas. Na letra A, mostre que, para o sistema fechado, o trabalho de fronteira e a variação da energia interna na equação da primeira lei podem ser combinados em um único termo, que é a variação da entalpia para um processo a pressão constante. E, por fim, determine a temperatura final do vapor. Então, aqui eu tenho um esquema, um exemplo de o que está acontecendo no exercício. Tenho o meu arranjo pistão-cilindro com todos os valores. Ele não fala sobre variação de pressão, então eu considero que a pressão inicial e final seja constante, o mesmo valor. E ele fala que eu tenho saída de energia, então, consequentemente, o que a gente pode deduzir? Se está saindo calor e o meu sistema é um arranjo pistão-cilindro, então eu vou ter trabalho de compressão, um trabalho negativo. Então, a solução seria o seguinte. Primeiro, ele quer demonstrar que eu consigo relacionar a energia interna ao trabalho com a variação de entalpia. E, por fim, ele quer a temperatura final. Então, as hipóteses iniciais são que o tanque é estacionário, portanto, as variações de energia, potencial e cinética são iguais a zero, ou seja, eu não tenho nenhum tipo de variação, e eu posso considerar, então, essa variação de energia total, que é zero, igual somente a energia interna. Se eu não tenho variação de energia cinética, não tenho variação de energia potencial, eu só tenho energia interna. Então, eu consigo relacionar esses dois termos. A análise. Então, na letra A, essa parte da solução envolve a análise global do sistema fechado, que passa por um processo de quase equilíbrio à pressão constante. Então, consideramos o trabalho como a soma do trabalho de fronteira e as outras formas de trabalho. No caso aqui, eu tenho trabalho elétrico e tenho trabalho de eixo. Assim, o balanço de energia pode ser expresso como? Então, estou pegando a equação do balanço de energia, que é a variação da energia do sistema, a energia que entra menos a energia que sai, e estou relacionando com a energia interna, porque eu não tenho energia cinética e não tenho energia potencial. Se vocês lembrarem das outras aulas, a energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Isso até eu comentei e relembrei na aula de ontem. O que seria essa energia de trabalho? Então, eu tenho a energia, como eu falei no exercício, do trabalho de fronteira. Então, aqui eu tenho a energia do trabalho de fronteira e a energia de outros. O que seriam os outros? As outras perdas, além da energia de fronteira. Então, para o processo a pressão constante, a gente já viu a equação da energia de fronteira, vai ser a integral entre os estados 1 e 2, variando o volume, e a pressão, como o exercício fala, a pressão constante. Então, eu chamei no exercício de ontem de P0. Então, ela sai da integral, como é constante, ela não muda de valor. O que vai variar é apenas o volume, vai variar do estado 1 para o estado 2. Então, integrando o dV, vai ficar V2 menos V1. Então, voltando lá na outra equação que eu deduzi, que eu deixei apenas em função da variação da energia interna, eu tirei a energia cinética e potencial, eu vou substituir
esse trabalho de fronteira na equação anterior. Substituindo, então, fica aqui a pressão, o P0, né, que é o valor de pressão constante, e a variação de volume. Se eu rearranjar essa equação, eu consigo deixar os termos o 2 mais P2V2 e o 1 mais P1V1. Se eu olhar lá a definição do que é a equação da entalpia, a entalpia nada mais é do que U mais PV. Então, eu posso substituir todos esses termos aqui simplesmente por entalpia 2 menos entalpia 1. Então, ali na letra A eu concluí, eu consegui relacionar o que ele queria, que era o valor da entalpia com o calor e os trabalhos. Na letra B, ele quer o valor da temperatura no final. Então, eu vou pegar a equação do trabalho elétrico. Então, essa equação é muito importante, vai aparecer para vocês, inclusive na prova, já dando spoiler. Então, o trabalho elétrico nada mais é do que a tensão aplicada vezes a corrente vezes a variação do tempo de aplicação disso. A tensão, o exercício me deu 120 volts, a corrente ele também deu 0,2 ampere, o tempo eu tenho também 300 segundos. Então, aqui, esse termo aqui é só para transformar para quilojoule. Então, o que eu vou ter de trabalho elétrico seria 7.200 joules, ou, dividindo por 1.000, 7,2 quilojoules. Esse é o valor do trabalho elétrico. Além do trabalho elétrico, o que eu tenho de variação de energia? O calor que sai, trabalho de fronteira, e isso é igual à variação da energia interna. E eu posso substituir esse valor do ΔH pela massa vezes a entalpia 2 menos a entalpia 1 por unidade de massa. Então, fazendo essa substituição, eu encontro o trabalho elétrico, o valor do calor que saiu, eu já tenho o exercício me deu, a massa de material dentro ali do sistema eu tenho também. A entalpia 2 eu não sei, a entalpia 1 eu consigo achar pela tabela. Então, achando o valor da entalpia 1 pela tabela de propriedades, eu consigo substituir para encontrar o valor da entalpia 2. Lembram lá as tabelinhas que nós usamos nas primeiras aulas, né? Então, em função desses valores, eu consigo encontrar. E agora, no estado final, eu vou ter a pressão final, a entalpia 2 eu calculei, com esse valor de pressão e entalpia, pela tabela novamente, eu consigo saber qual que é a temperatura.